Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI, toda sexta-feira, sempre trazendo uma novidade, né, no mundo literário, no mundo dos livros. E hoje a gente vai estar debatendo um tema bastante complexo. Quem está nos acompanhando pelo Facebook tem a oportunidade de ver a capa. Nós estamos aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no site, sempre RCI. Em função da pandemia, então nós estamos com esse programa gravado. Se você tiver algum questionamento, alguma dúvida, algum comentário para o autor, vocês podem enviar através do Facebook. E para você que está nos acompanhando aí pelas ondas do rádio, fica então o título da obra dele, Evolutividade Planejada, utilizando-se do método do planejamento estratégico organizacional para a técnica do planejamento estratégico multiexistencial. Nós já vamos pedir para o autor convidado, Paulo Castro de Mello, ele que é graduado em Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Segurança e especialização em Engenharia de Produção e Planejamento Estratégico. Tem muita experiência na área profissional, em planejamento estratégico, e é justamente sobre isso que a obra trata. Então, a gente quer primeiro, né, Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Nós gostaríamos de começar, então, perguntando para você, o título é Evolutividade Planejada. Então, você partiu de um princípio aí do planejamento estratégico aplicado à vida humana, digamos assim, não é isso? Então, só lembrando que é uma obra conscienciológica, então a gente vai estar hoje falando bastante aqui de conscienciologia e de planejamento estratégico, não é isso, Paulo? Ok. Boa tarde, Rosimeire, boa tarde a todo o teu público, né? Que essa grande audiência que você tem aí com esse programa que já está estabelecido, já está um sucesso, né? É uma forma bastante direta, bastante prática de chegar até o nosso leitor, de chegar às pessoas que ainda não nos conhecem, não conhecem a conscienciologia, né? E levar de uma maneira bem prática, bem objetiva, né, essa questão do planejamento estratégico, que é a evolutividade planejada. Então, hoje aqui a gente vai fazer algumas abordagens principais, principalmente as dificuldades que nós tivemos, e você participou, né? Tivemos várias reuniões, até tensas às vezes, né? Para discutir abordagens, e isso contribuiu e muito, né? Foi fundamental nessa estrutura do livro. Então, hoje aqui, vamos responder, dentro do possível, né, as suas dúvidas, suas perguntas, o que pode interessar o nosso leitor. Tá bom? Oi, Paulo, sabe que eu acabei não falando, mas esse programa vai ao ar na semana agora, né, do dia 22, que é a fundação do Sindicato Nacional de Editores, olha que bacana. E no dia 23 é a comemoração do Dia Internacional do Livro. Também é a fundação da Uniescom, que é a instituição, que é a União de Autores da Conscienciologia, União de Escritores da Conscienciologia. Então, a gente está, né, assim, num programa hoje comemorativo do Dia Internacional do Livro, muito bacana. Então, o seu livro está aí representando todos os livros e todos os autores. Agora, Paulo, eu queria que você falasse, então, você tem toda a sua formação na área de administração, na área aí de planejamento estratégico, que é realmente a sua especialidade, e eu queria que você falasse esse cotejo entre o planejamento estratégico de uma empresa, por exemplo, e o planejamento estratégico dessa evolutividade aí da consciência. Como é que se dá esse processo? Esse é um processo que aconteceu naturalmente, né? Eu me encontrava fazendo um curso de pós-graduação em planejamento estratégico, e ao final do curso eu resolvi escrever algumas páginas, né, da questão do planejamento estratégico empresarial
e já estava fazendo alguma associação com o planejamento estratégico multiexistencial, né? Que era o título inicial do livro, e a gente acabou trocando no meio do caminho aí para evolutividade planejada. Então, o planejamento estratégico empresarial é uma metodologia. Então, existem N maneiras de você produzir esse planejamento, essa gestão estratégica das empresas. Eu adotei, na abordagem do livro, a abordagem tradicional, tá? Até porque ela se assemelha muito a todo o nosso processo de crescimento com o processo de crescimento de uma empresa. Ele tem umas fases bem semelhantes. Todavia, são duas coisas totalmente distintas, né? E a questão maior, ela aconteceu focada naquilo que o planejamento estratégico é. O que o planejamento estratégico empresarial representa, que você pode fazer uma correlação com um planejamento evolutivo. Essa foi a maior questão a ser resolvida no livro. Era a questão chave. Sem isso, não tinha como prosseguir. Isso demandou, então, uma pesquisa, o início de uma pesquisa que aconteceu quando eu estava fazendo aquele curso lá de vocês, curso de autores, formação de autores. E eu lembro que um dia a gente estava lá e era o dia da gente ir lá para a holoteca para fazer pesquisa nos dicionários. Aí eu fui para lá e simplesmente fiquei perdido lá no meio. E até que passou alguém, eu falei, posso te ajudar? Eu expliquei, ele falou, não, para aí, dá uma olhada nisso aqui. E aí eu abri um livro, era um dicionário que está até aqui, até hoje. Dicionário Analógico da Língua Portuguesa. Esse aqui é uma das edições originais dele, né? E que eu abri o livro e encontrei a questão do planejamento, o planejamento estratégico, que começava a abordar algumas questões relacionadas à vontade. Eu falei, sim, mas espera aí, eu acho que a questão da vontade é uma questão inerente a todos os planejamentos. E a pesquisa começou a ser feita e acabou gerando o primeiro capítulo, até aqui do lado, que é a gênese do planejamento. Ou seja, da onde que começou o planejamento, como que começou o planejamento. Então, esse estudo da gênese do planejamento, que começou dentro da holoteca, com um simples termo, né? Ele produziu um artigo original, e depois que foi um artigo desenvolvido junto com a professora Cristiane de Souza Reines Coelho, que é doutora em Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa época ela estava trabalhando lá na Eletrosul, e conversando com ela me ajudou bastante, porque a especialidade dela é planejamento, e ela é pesquisadora. Então, comecei a fazer esse trabalho de pesquisa lá dentro da holoteca, né? E comecei a estruturar vamos dizer assim, essa configuração de similaridade entre um e outro a partir da estrutura da vontade. Então, a estrutura da vontade, que é o fator inerente ao planejamento, não importa qual planejamento, permitiu que se estabelecesse uma configuração de similitude com o planejamento estratégico multiexistencial ou a evolutividade planejada. Inclusive, aqui atrás de mim tem todo o esquema do diagrama esquemático da vontade, né, que permitiu fazer esse encadeamento, que deu origem, então, e você deve estar lembrada, Rosemary, que você não entendia muito bem esse diagrama, eu acabei desmontando ele em 3 partes. Para quem é leigo, é grego. Então, eu acabei desmontando, tá desmembrado esse diagrama no livro para facilitar o entendimento, mas todo esse
todo esse diagrama, toda essa estrutura que conecta o planejamento estratégico empresarial e a questão da evolutividade planejada, que para produzir a evolutividade planejada, o planejamento estratégico evolutivo é a ferramenta, né? Ele vai qualificar todo esse processo, né? De modo que você tenha um upgrade nesse esforço, né? Você deixa de efetuar um esforço aleatório, multidirecional às vezes, e você não tem muitas vezes todos os recursos necessários para você produzir o resultado que você quer. Você muitas vezes não sabe qual a melhor direção, quais os melhores cursos a serem feitos, o que te falta naquele momento para produzir o resultado que vai embasar, que vai sustentar o teu processo evolutivo planejado, né? Então, essa conexão, ela se estabeleceu da seguinte maneira. Eu tenho lá a figura número 1 desse capítulo, que é um diagrama das relações de projeto, que ele conecta motivação, vontade em projeto, que abre em vontade, intenção e organização. Então, essas três questões, elas balizam todo o restante do planejamento e permitiram que fosse estabelecida uma relação direta entre as iniciativas de um planejamento empresarial e correlacionadas com as iniciativas necessárias a um desenvolvimento evolutivo, planejado, orientado, né? E possível, porque nem sempre você, né, não vai ser numa planejada que você vai chegar em serenão. Agora, só para a gente entender, no planejamento de uma empresa, esses itens que você colocou, a vontade, a intenção, a motivação, isso também está contemplado ou você fez uma adequação, né, ou criou algo novo para o planejamento multiexistencial? Como é que é isso? Bom, essas questões, elas são comuns a todos os tipos de planejamento. Não só o planejamento estratégico, não só o planejamento evolutivo, mas com todos os planejamentos. Inclusive, nesse capítulo 1, nós estabelecemos uma formulinha em que você pode definir praticamente quaisquer tipos de planejamento exatamente em função que a conexão entre os planejamentos todos se dá através da vontade, intenção e organização, né? Então, planejar, o que é? É a qualificação da conduta. Planejamento, né, é a relação causal entre a conduta e o resultado. Estratégia é a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. E ação é a qualificação quanto à qualificação da conduta. Então, o que acontece? Isso aqui que eu terminei de ler, ela significa que todo planejamento é doloso. E essa definição que está aqui atrás é uma definição que eu encontrei num livro jurídico, né, que é da adaptação de Jesus 2002. O nome dele é Jesus, mas está aqui, tá? Que permite que você possa estabelecer o seguinte: todo planejamento ele está sustentado nesses pilares, vontade, intenção e organização. Daí você começa aqui a concluir que todo planejamento é doloso. Então, não me venha dizer que você planejou por acaso. Não existe isso, né? Quer dizer, é um resultado da vontade, é o resultado dos propulsores da tua vontade, ou seja, das tuas demandas que levam a produzir a sua organização evolutiva, né? Então, você conseguir estabelecer isso aqui. Então, o que acontece? Planejar, esse conjunto aqui, ele é análise e síntese, ele é juízo crítico, decisão e intencionologia. Tá? Agora você Então, fala... essa é a conexão que existe entre um e outro. E você tem um capítulo que é planejamento estratégico organizacional.
Planejamento estratégico, planejamento estratégico organizacional. Qual que é a diferença? Ou é tudo a mesma coisa? É porque você pode fazer planejamento estratégico organizacional, você pode fazer planejamento estratégico evolutivo, você pode fazer planejamento estratégico de uma viagem, planejamento estratégico familiar, planejamento estratégico do ato cirúrgico, né? Qualquer tipo de planejamento que você imagina que ele possa ser feito de uma maneira estruturada, ele vai estar movido pelos mesmos atributos, né? Que vontade, intenção e organização. Então, o mater pensene do planejamento é vontade em projeto. Então, esse é o mater pensene do planejamento, não importa qual. Entendi. E aí você entra na questão das estratégias, né? Estratégias organizacionais, gestão e controle da estratégia. Como que se dá essa estratégia? Bom, primeira coisa que tem dentro do planejamento é a análise. É o consensograma. É a autoanálise. Então, quando você vai planejar, você precisa definir o cenário. Então, você define o cenário interno da empresa, você define o cenário interno teu, ou seja, o teu cenário, aquilo que você é. Quais são os teus potenciais, quais são os seus trafores. Você vai inventariar, tá, as questões pertinentes ao teu planejamento. Quais são as ferramentas, quais são os recursos que eu tenho para produzir o resultado que eu quero. Então, você vai avaliar, primeiramente, essa questão interna, que seria o cenário interno, né? Deficiências, propensões, faltas, né? Trafals, trafores, trafares. Você vai analisar toda essa questão. Porque nem só de trafar vive a consim. O trafal é importante porque ele vai definir aquilo que você precisa resolver para ajudar a produzir o resultado dentro de um processo organizado. Né? Se você falta algum recurso, alguma competência, você vai identificar assim. Eu preciso, vamos dizer assim, a primeira questão seria produzir o estado vibracional. O que eu preciso para produzir o estado vibracional? Bom, a primeira coisa, eu preciso aprender a trabalhar com energia. Eu sei trabalhar com energia? Não. O que é energia? Eu não sei. Eu não tenho, não conheço. Você vai ter que começar a aprender a saber que atributo é esse que você precisa desenvolver, que é base para todo o processo evolutivo. Então, você identifica, e o conscienciograma permite que você identifique essas questões muito facilmente. Então, você vai analisar, através do conscienciograma, ou outros instrumentos que venham a ser criados com esse fim, né? Ou seja, o que eu sou, o que eu tenho, o que eu quero, para onde eu vou, qual é a minha meta, em quanto tempo eu vou realizar isso, né? Não, eu tenho uma meta que é ser tenepsista. Bom, e daí? Você já você domina as energias? Não. Então, isso é um trafar. Você vai buscar a solução para esse problema. E o que é buscar a solução para esse problema? É você desenvolver uma estratégia que você vai usar os recursos que você tem para adquirir esse conhecimento, adquirir essa competência. Bom, mas agora, no momento, não dá, porque está me faltando dinheiro, eu não tenho como fazer um curso, lá em casa eu não tenho onde fazer TENEPS, não sei o quê. Então, o que vai acontecer? Você vai elencar as demandas e vai começar a trabalhar para resolvê-la. Então, assim que resolvê-la, pressupõe-se que você já esteja apto a começar a fazer a tua TENEPS. Então, todas as questões, elas têm essa análise. Essa é mais simples, mas toda questão, toda demanda, ela tem, o processo é o mesmo.
Então, isso começa a facilitar o processo evolutivo. Agora, você deu dois exemplos, um é fazer TENEPS, outro é fazer estado vibracional. Nesses dois exemplos, você sabe o que você quer. Sempre, para fazer o planejamento estratégico, você já tem que ter uma meta onde você quer chegar, necessariamente. Necessariamente. Porque vamos supor o seguinte, você vai fazer o planejamento de uma viagem. Você tem que começar a planejar o seguinte, primeira coisa, aonde eu quero ir? Como eu vou chegar até lá? Que recursos eu tenho para definir o transporte para me chegar até lá? Eu vou de avião, de carro, de trem, de patinete? Como é que eu vou chegar até lá? Qual o volume de recursos que eu preciso para produzir esse resultado? Ou seja, chegar até lá. Eu defini o roteiro turístico, eu defini como que eu vou chegar até lá, eu defini quanto que isso vai me custar, quanto tempo eu vou levar, eu tenho que organizar minha vida para chegar até lá, porque eu vou sair, vou ficar ausente. Então, o processo é simples, para uma viagem ou para um processo evolutivo. Quer dizer, as questões estruturais, elas se assemelham. Perfeito. Paulo, a gente vai agora, então, abrir um intervalo para os nossos patrocinadores. Em um minutinho, estaremos de volta aqui falando sobre evolutividade planejada. Ok. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O tema de hoje é evolutividade planejada. Nós estamos conversando com o autor Paulo Melo, ele que é especialista na área de planejamento estratégico, principalmente organizacional. Toda a formação dele vem nessa área, né? Formação profissional, experiência profissional. O subtítulo mostra justamente a complexidade da obra do Paulo, porque ele está abordando a evolutividade planejada, ou seja, o planejamento estratégico, utilizando-se do método do planejamento estratégico organizacional, ou seja, para as empresas, né, para a técnica do planejamento estratégico multiexistencial, ou seja, abarcando, então, a consciência e as suas múltiplas existências. Não é isso, Paulo? Né? Eu estava lendo aqui o subtítulo do seu livro, onde você coloca que o planejamento multiexistencial, ele justamente leva em consideração a multiexistencialidade, que é a gente vive várias vidas, né? A gente nasce e renasce, e nessa obra você tem, né, esse foco, essa abordagem de fazer digamos assim, abordar o planejamento estratégico na evolução da pessoa multiexistencial. Então, não é só, vamos dizer assim, a gente restringir, pegar o planejamento estratégico de uma empresa e aplicar para uma pessoa. Não é só isso, porque aqui você está extrapolando até a presente vida intrafísica, não é isso, Paulo? Sim, correto, foi bem, muito oportuna a tua observação. Pelo seguinte, o processo evolutivo, ele não começou agora. Ele começou no curso intermissivo. Então, no curso intermissivo, nós já estávamos planejando essa existência intrafísica. Nessa existência intrafísica, nós planejamos a continuidade desse processo no extrafísico. Então, o planejamento, ele é uma relação de causalidade, ou seja, você executa um planejamento no intermissivo, realiza no intrafísico, planeja no intrafísico, realiza na ressoma e assim sucessivamente. Então, na medida que você consegue conectar esse planejamento, você passa a ter uma solução de continuidade. Então, uma ideia associada a essa questão do planejamento evolutivo e do planejamento, que é o planejamento multiexistencial, que ainda não está estabelecido, e eu menciono aqui nesse livro, é o estabelecimento de um banco de dados em que você passaria a fazer o teu planejamento evolutivo, ou seja, a estrutura metodológica ela estaria disponível num banco de dados em que você
começaria a preencher todo esse banco de dados, porque nesse planejamento você não está lidando simplesmente com atos, com relações causais. Existe energia, existe o zeitgeist. Então, quer dizer, você tem toda uma estrutura no teu entorno que propiciam ou dificultam esse processo. E isso faz parte do jogo, né? Então, isso precisa estar interagindo. Então, dificuldades e facilidades são sinais fracos do ambiente para você ficar atento no sentido de trabalhar isso dentro do teu planejamento. Então, é isso que você chama aqui de desafios e conquistas evolutivas? O desafio é o fato de você já começar a conseguir identificar essas questões aqui, né? Porque você vai estudar e você só consegue fazer isso na medida em que você desenvolve o autoconhecimento, na medida em que você tem contato com esse holopensene da conscienciologia, né? Que é um fator de pressão bastante grande na produção desse processo evolutivo, e que você começa a vivenciar isso aí. Então, você começa a vivenciar mais. Sim, como é que esse pessoal conseguiu escrever um livro? Será que todo mundo já nasceu sabendo? Né? Como é que essa pessoa escreve um artigo, revista? Pô, esse pessoal produz tudo. Né? Da onde vem isso? Como é que isso acontece? Então, esse holopensene, ele ajuda, né, o intermissivista nesse encaminhamento, no caminho da sua autoevolução. Ele começa a ter muito feedback, muitas energias começam a interagir e começam a despertar segmentos da sua consciência que até então poderiam estar esquecidos, obnubilados, enfim. Então você começa a trabalhar essa questão do teu planejamento com aquilo que você é e com aquilo que você quer chegar. E a grande vantagem é que você já não precisa colocar já no primeiro planejamento, né, que eu quero chegar lá, eu quero ser desperto aqui, né? Você vai ser desperto, mas você precisa ter uma série de pré-requisitos que vão permitir que você consiga chegar nessa desperticidade. Tem gente que chega lá sem planejamento, mas com planejamento eu acho mais fácil. Agora, você criou aqui um termo, né, que você chamou de energiocenose consciencial. É quase um palavrão. Energiocenose. Você pode falar um pouquinho para a gente desse conceito? Deixa eu ver aqui, onde é que ela está aqui Bem no livro. complexo, não é isso? Página 189. Deixa eu ver aqui, 189. Tá aqui. Eu me lembro que você apresentou esse termo, né? Ele é um neologismo, né? Um termo neológico, porque você está usando uma palavra, né? Um conceito novo, né? Um energiocenose consciencial. Porque o que acontece? Quando você tem um determinado conjunto de seres num determinado ambiente, eles produzem, eles vivem dentro de um contexto que hoje em dia é conhecido como meio ambiente, né? Então, aquele conjunto, né? O que ele produz nesse meio ambiente? Esse conjunto de seres vivos, né? Eles interagem o tempo inteiro, porque eles criam e modificam o seu próprio meio ambiente, né? E eles têm uma dependência muito forte um do outro. Tanto é que você pode observar que já teve civilizações que foram dizimadas até pelo fato de desestruturar o seu meio ambiente. Elas simplesmente sumiram, né? Ou seja, elas quebraram toda aquela energia que os mantinha unidos, acabou sendo quebrada por algum fator determinante. No caso da energiocenose, é um termo semelhante em que você tem a energia, energia, o gel
de local, o seno de troca e a ose, que são as condições intervenientes do ambiente intraconsciencial. Então, tudo aquilo que transforma, né, é uma ose, né, ela faz uma transformação, né, desse meio ambiente que você está. Então, essa energiocenose consciencial, ela se estabelece, ela existe de per si, é um processo que está aí, mas, quer dizer, você vem inserido nesse contexto, mas você pode modificar esse contexto. Por quê? Com as tuas energias. Então, você tem várias vezes aqui da energiocenose consciencial, pena que não dá para mostrar aqui. Mas você tem toda a ambiência intrafísica e os recursos ressomáticos que você dispõe nessa tua estada aqui na intrafisicalidade. A mesologia é um fator importante na produção desse ecossistema. Influências da forma holopensênica produzem também esse resultado. E a ambiência extrafísica e a própria interveniência extrafísica, que é estudada pela extrafisicologia. Tá? Essas duas questões, cada uma no seu quadrado, a intrafísica e a extrafísica, produzem o palco existencial intrafísico, que inclusive mencionado pelo professor Valdo nos 700 experimentos, que é o palco existencial intrafísico, e o palco existencial extrafísico. O ambiente intrafísico, a consciência desempenha, onde ela desempenha o seu processo, todo o seu potencial ressomático, né? E a influência extrafísica, ela produz o background desse processo pelas influências extrafísicas, né? A questão de origem extrafísica, a questão de toda a carnalidade, todo o teu processo, todos os teus acertos, enfim. Então, o que acontece? Você define um cenário consciencial intrafísico e um cenário consciencial extrafísico. E são os cenários que você vai trabalhar para quê? Dentro desses cenários, o que eu vou resolver? Você vai, através de conscienciograma, você consegue alocar todas aquelas questões nesses dois posicionamentos, né, de cenário intrafísico e cenário extrafísico. Tá? Então você começa a se localizar e você começa a analisar o que eu tenho para resolver isso aí. Mas isso é uma coisa que você faz naturalmente. Tá? Só que aqui mostra essa estrutura, como é que ela acontece. Tá? Como é que esse processo, como é que essa energiocenose consciencial, ela abrange tudo. Então, você vê, toda a comunidade conscienciocêntrica, né, ela produz energia. Ela troca energia, ela se rearranja, ela elimina processos desconexos, né? Elimina esses processos. Ela tem um cenário muito próprio relacionado à questão do conhecimento, da cultura, do desenvolvimento, da expressão, né? Da fala, do discurso. Então, todas essas questões elas estão muito perenes, muito tranquilas dentro dessa comunidade toda. Então, as pessoas que entram, os intermissivistas, eles começam a observar isso aí. Epa, peraí, mas como é que esse pessoal fala tão bem? Como é que esse pessoal produz isso aí? Sabe? Mas eu vou considerar, será que isso aí é para o mal? Não pode ser. Será que isso é doutrinação? Não, porque aqui é o seguinte, eu estudo e eu sou o que sou. Então, essa é a grande questão. Né? Todas as pessoas dentro da consciência, elas estão dispostas a ajudar, mas elas não carregam ninguém. Não são gurus. Então, essa questão do estudo é fundamental. Isso é a biblioteca. Desculpa que deu um problema técnico. Paulo, na verdade, a gente está imerso, né, num holopensene, né, que
que tem a ver com as energias de consciência e consciências, né? E é como se houvesse, então, nesse seu conceito, é uma interação o tempo inteiro entre todos os componentes ali, seja intra, extra, físico, humanos, enfim, desse meio ambiente, incluindo a extrafisicalidade, é mais ou menos por aí, né? Só que você coloca isso numa forma diagramática, né? Você coloca isso em diagramas de uma maneira que há uma estruturação e uma compreensão das relações entre uma coisa e outra, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana do seu livro. Você trazer a linguagem, os conceitos numa linguagem esquemática, né? Gráfica. Isso faz a gente pensar diferente, né? Você vê as inter-relações de maneira assim, mais organizada, né? Então, isso eu acho muito bacana no seu livro. Dentro dessa tua observação, tem uma questão que é uma questão estrutural do livro. Todo capítulo, ele tem uma pequena introdução, aqui em cima, tá? É uma chamada do que vai acontecer aqui embaixo. Ele tem a questão do problema, colocação do problema associativo, qual o desafio. Ele tem a abordagem acadêmica, referencial, tá? E ele tem a abordagem diagramática. Também tem a frase síntese e tem as conceituações e as conclusões finais. Então, todo conceito ele começa a ser estruturado já no cabeçalho do capítulo. Você já tem uma ideia. Logo abaixo você tem a questão referente àquele tema. Essa questão está abordada por quais autores? Aí depois que você tem os autores, é começado a estruturar a abordagem da questão. E aí eu passo para a questão diagramática para facilitar o entendimento anterior. Termina o capítulo. Não. Posteriormente, tem uma frase síntese, que ela concentra toda a ideia daquele capítulo. Tem a abordagem final e a conclusão. Então, é uma estrutura que se repete a cada capítulo. Agora, para a pessoa, você já, só pela estruturação da sua obra, a gente já vê que você é uma pessoa organizada, né? Para a pessoa fazer um planejamento estratégico, é preciso de ter esse atributo da organização? Como é que é isso? Ou se ela pegar só os conceitos, ela consegue encaixar ali e fazer a sequência necessária para o planejamento? Então, vamos supor que a pessoa que quer fazer seu planejamento não tem organização, né? Então, ela tem vontade e tem intenção. A organização é a ação associada a isso. Se ela não produzir essa ação, ela não vai a lugar nenhum, não acontece nada. Então, a organização passa pelo quê? A autoanálise, a estruturar o teu meio ambiente, a definir as tuas prioridades, né? Buscar os teus recursos, desenvolver os teus conhecimentos. Então, tudo isso passa porque você organizar, você precisa se auto-organizar para produzir o resultado que você quer. Então, essa é. Por exemplo, você vai viajar, pega o teu carro. Aí você você sabe onde é que vai, já sabe o caminho, só que você tem que preparar o carro. Teu carro tem gasolina, está com o óleo pronto, está com os pneus arrumados, está com tudo organizado, está tudo. Ok, aí você sai para a viagem. É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso aplicado à própria vida, né? À própria vida. Você precisa estar preparado para começar essa viagem. Perfeito. Paulo, a gente vai então agora chamar o nosso comercial. Em um minutinho a gente está de volta, falando aqui sobre evolutividade planejada. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles.
Evolutividade planejada é o tema de hoje, em comemoração aí à semana, né, do Dia Internacional do Livro. Estamos aqui com o autor Paulo Melo falando sobre essa temática. E, Paulo, você fala aqui no seu livro sobre chaves retrocognitivas. Então, quer dizer, na verdade, a gente está planejando a nossa evolução, mas a gente também tem coisas do nosso passado que tem certa influência nesse planejamento. O que são essas chaves retrocognitivas? As chaves retrocognitivas, ela, inclusive, tem outras abordagens que o nome é similar. Então, a chave retrocognitiva, eu tive a oportunidade de vivenciar essa questão numa organização e durante um curso, né, lá do IPC, em 1900 e alguma coisa aí atrás, né, em que nós estávamos num curso e era uma professora que estava dando aula e ela começou a falar sobre várias cidades, né, em que cada cidade tinha alguma coisa diferente, enfim, evocava algum tipo de energia, né? E quando ela falou em Carcassonne, eu nunca tinha ouvido falar em Carcassonne em lugar nenhum. Quando ela falou Carcassonne, eu caí. Me desestruturou inteiro, sabe? E a professora ficou muito assustada, eu acho que ela nunca tinha acontecido alguma coisa daquela também. Foi assim uma retrocognição emocional muito forte, tá? E aí essa retrocognição permitiu que eu começasse a buscar as questões. Sim, mas o que é isso? O que está acontecendo? Que relação eu tenho com essa cidade? O que aconteceu nessa cidade? Enfim, aí você começa a fazer as pesquisas. Então eu comecei a pesquisar. Então você vê o seguinte, da mesma forma que eu tive uma retrocognição com o Carcassonne, o nosso grupo é inerentemente, né, originário daquela região. Tá? Então, tem várias pessoas que estiveram lá, eu tive em Carcassonne também, tá, fazendo pesquisa. E essa chave retrocognitiva, ela é única, ela é minha, ou ela é de cada um. Então, uma chave retrocognitiva dessa, ela te leva, isso já é um pouquinho mais à frente no planejamento estratégico multiexistencial, quando esse processo todo estiver dentro de uma sistematização, tiver todo ele dentro do, né, organizado dentro de um servidor, uma das questões que vai permitir você identificar o teu grupo são as chaves retrocognitivas. Então, as pessoas vão registrar suas chaves retrocognitivas dentro desse sistema, dentro do seu planejamento estratégico. Esse sistema vai estar todo montado e essas chaves retrocognitivas vão estar indexadas com um código qualquer. Então, chave retrocognitiva tipo tal, ela tem um código. Então, assim, você já teve retrocognição? Sim. O que aconteceu tal? Que chave, o que produziu essa retrocognição? Quando você começar a identificar as questões associadas a essas chaves retrocognitivas, você vai começar a identificar o teu grupo naquela situação, que foi o grupo que passou pela mesma questão. Com isso, o que acontece? Vamos supor que já esteja bastante desenvolvido isso, que lá no Rio Grande do Sul você tenha um grupo de pessoas que registrou a mesma chave, mesmo tipo de chave retrocognitiva. O que pode acontecer? Você sabe que intermissivistas daquela situação, né, daquele tempo que vivenciou isso, está aqui. Você pode direcionar cursos, assistência, entendeu? Você tem todo um panorama de assistencial vinculado a como é que se diz? A gente diz vinculado a um objeto. Então, você tem condição de identificar esse objeto e produzir assistência para essa questão. Um pouquinho complicado, mas funciona. Um pouquinho, mas eu fiquei pensando assim, que isso também ajuda a você fazer o planejamento
já pensando em superar determinados traços ou determinados traumas que têm relação com aquele seu passado, né? Porque a chave retrocognitiva, ela acontece naquele instante, ela é um start, ela conecta um input com uma situação. Então, uma música pode funcionar como chave retrocognitiva, né? Um evento qualquer, você fez um baile, uma festa de tempo, né? Temática. Essa festa, ela pode te produzir uma chave retrocognitiva. Então, se algumas pessoas daquela estão vivenciando aquele evento, se elas tiverem chaves retrocognitivas semelhantes, isso é uma identificação muito forte de que elas vivenciaram alguma coisa semelhante naquela mesma época. Sim. E aí você chama lá de modelo gerador do mapa evolutivo. O que é isso? Assim, esse modelo gerador, ele é um espelho do conscienciograma. Então, o conscienciograma é um livro, né? E esse modelo é um diagrama de como essas coisas acontecem. Então, elas começam do mais fácil para o mais difícil, sendo que essas correlações entre um nível e outro, elas definem diferentes caminhos para você atingir determinado objetivo. Então, vamos supor o seguinte, vou ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Você quer ser escritor ou quer produzir um artigo, né? Se você for lá nesse diagrama, você vai observar que as qualificações inerentes à aquisição de conhecimento estão no patamar inicial, embaixo, tá? Não porque fica no patamar mais baixo, mas é estrutural, ele fica embaixo, no começo. Então, você vai começar a identificar que você precisa adquirir conhecimento em várias áreas. Você vai começar a adquirir atributos necessários para você produzir aquilo que você quer. Então, você vai elaborar o teu planejamento estratégico consoante a identificação desses atributos através da autoanálise. Eles vão estar lá e você vai dizer, não, então eu tenho que adquirir isso aqui porque eu quero chegar a isso aqui. Porque existe uma relação de causalidade, né, entre as iniciativas para você chegar num resultado maior, né? Então, a questão de escrever um livro, de escrever um artigo, ela é bem estrutural, porque você vai ter que adquirir alguma competência em determinado momento para produzir esse resultado. Até para definir o tema que você quer, que vai ser o tema, ele está muito ligado à tua qualificação, né, aos teus trafores, à tua profissão, enfim. Então, é bem estruturado. Inicialmente, toda essa questão diagramática, ela pode assustar um pouco, às vezes nem todo mundo está acostumado a trabalhar com diagrama, tá? Mas é a maneira mais fácil de você entender o todo. Por isso que tem as várias maneiras. Tem a síntese, tem o questionamento, as perguntas, tem aonde que aquilo está, você tem uma frase síntese. Então, em algum momento desse processo do capítulo, você vai se deparar com uma informação que está na forma que você entende. Esse foi o objetivo. Porque tem gente que tem muita facilidade de entender um diagrama, né? E tem outras pessoas que entendem mais se elas pegarem o texto mesmo para poder, né? E degustando em termos de palavras e tudo mais. Sim. Agora, tem outras pessoas que precisam da síntese. Exatamente. Então, você está trazendo exemplos assim de algumas situações. Agora, se a gente pensar em tudo que a gente quer fazer, a gente pode fazer um planejamento para cada meta, digamos assim, evolutiva, não é isso?
Agora, quando você fala lá no planejamento estratégico multiexistencial, que aí já vai envolver outras vidas, você termina, né, a sessão 3, você fala inteira sobre sistema de planejamento estratégico multiexistencial. Como é que seria isso, assim, de modo prático mesmo, para a gente entender? O planejamento estratégico multiexistencial, ele é o teu planejamento que tu vai fazer para essa vida, para você atingir o mais alto nível evolutivo que você conseguir, né? E por que ele é multiexistencial? Porque ele vai ficar gravado na tua holomemória. Ele vai ficar vincado, sabe? Então, se ele está vincado na tua holomemória, ele vai ficar tão vincado quanto o planejamento que você fez no curso intermissivo. Você pode, inclusive, estar dando continuidade àquele planejamento, porque você vai ter os insights, os inputs daquela situação. Só que você vai pegar aquela informação, que ela pode estar muito sutil, e começa a transformá-la num processo estruturado. Tá? Então, por exemplo, para fazer a INVEX, né? Um planejamento estratégico para a INVEX é fundamental, porque você precisa planejar não só a questão evolutiva, mas a questão das necessidades intrafísicas, que vão permitir que você tenha uma liberdade, tenha uma tranquilidade dentro desse teu processo evolutivo a tua vida toda. E não ficar dependendo de ninguém. E quando você fala, a gente começou no curso intermissivo, a ProEx, que é a programação existencial, ela seria um planejamento? Com certeza. A ProEx, ela está dentro dessa questão. Quando você começar a identificar as tuas questões, essa questão da preferência, ela já pode estar manifesta dentro da tua profissão, ou dentro das ações que você normalmente costuma ter, ou ela vai aparecer. Esse clique, ele pode aparecer na hora que começar a fuçar. Né? Você fuça aqui, fuça ali, vai mexendo, na autoanálise, vai fazendo, daqui a pouco dá um clique. Né? Ou você já vai fazer isso consoante a tua profissão, a tua especialização, o teu negócio. Né? Então, a ProEx, ela está inerentemente embutida nessa questão do planejamento estratégico. E se você já identificou a tua ProEx, o planejamento vai te ajudar a executá-la. Ah, entendi. Então, seria, digamos assim, seria a parte mais operacional, né? A ProEx seria mais o fazendo mesmo, a prática. Porque vamos supor que a tua ProEx, como é que eu vou dar um exemplo aí de que seria uma ProEx aí? A ProEx de mexer com livro. Tá, uma ProEx editorial, né? Isso. E você, em algum momento da sua vida, você não sabia. Né? Você acabou se identificando porque você estava gostando de fazer o que fazia, te realizava, você gostou de escrever, você gosta dos autores, gosta de estudar. Então, quer dizer, fica bem claro, né? Agora, o que acontece? O planejamento dessa tua ProEx, como é que você vai tocar uma editora, como é que você vai gerenciar uma editora, como é que você vai produzir o melhor resultado da tua ProEx se você não usar o planejamento? Tá. Fica mais difícil. Está ficando mais claro, entendi. Só que, independentemente de você estar realizando a ProEx, não significa que você já evoluiu. Claro. Entendeu? Uhum. A ProEx pode ser, inclusive, um instrumento de evolução. Além dela, ela como ProEx, né? Ah, sim, não, mas eu cheguei até aqui agora. Pô, mas... Não, isso aqui está praticamente resolvido, mas eu preciso dar um passo à frente. Né? Eu vou abrir uma biblioteca da Conscienciologia em Washington. Ou eu vou ser uma escritora internacional. Entendeu? Só que para ser agora uma escritora internacional, você vai ter que planejar. Você vai ter que dominar algum idioma ou idioma para você começar.
Para você dominar um idioma, você vai ter que fazer um planejamento, né? Que ele já é um planejamento proexológico e evolutivo. Você vai ter que aprender uma língua, você vai ter que se preparar com recursos, né? Você vai ter que começar a fazer palestra no exterior. Entendeu como é que as coisas são todas elas agrupadas? E você fala aqui na gestão evolutiva multiexistencial. Essa gestão ela já seria a parte prática em si, então. A gestão em si, o que acontece? Você precisa gerir, né? E aí eu dou o exemplo de uma editora, uma livraria. Você precisa gerir esse processo todo, tá? Consoante. Posso tirar uma impressão aqui? Tá, consoante um processo burocrático, consoante um processo de planejamento, né? Então, você vai produzir resultados adicionais. Eu acabei me perdendo um pouquinho aqui no raciocínio. Não, a gente estava falando sobre a gestão evolutiva, se essa gestão é a parte prática do planejamento. Porque vamos pensar, eu planejei viajar, igual você falou, tá? Eu fui lá, eu decidi onde que eu queria, eu tracei qual era o trajeto, eu cuidei do meu carro, né, coloquei óleo, coloquei gasolina, olhei os pneus, tá. E aí, a viagem em si, ela é essa gestão ou não? Ela pode ser, porque você vai gerir o teu tempo, você vai gerir os pontos possíveis, turísticos possíveis que você vai visitar, você vai ter que gerenciar todo esse processo enquanto você está lá, né? Ah, não, eu não posso gastar mais que isso. Eu vou investir nisso aqui, eu vou investir naquilo lá. Senão você acaba voltando quebrada de lá, né? Então, esse processo de gerenciamento, mas ele é um pouco mais complexo aí no caso de uma editora, de uma livraria, pelo seguinte, você vai ter que acompanhar o seguinte, não, está entrando recursos, eu tenho pessoal suficiente, eu tenho condições de pagar todas as faturas, eu tenho condição de ampliar. Então, essa é a gestão em si, ou seja, de fazer o negócio funcionar, né? Ele foi planejado, foi conseguido, mas se você não gerir, ele desaba. E a gestão, ela é diferente da operacionalização? A gestão, a operacionalização, então, é o quê? Não, a gestão ela inclui indicadores de gestão, tais como produtividade, se os teus indicadores eles refletem os avanços que você quer produzir com as suas metas, se está dando resultado, se não está dando resultado. Então, eles medem. Essa gestão é uma sistemática de medição, né? Você vai medir e avaliar antes que o problema possa ficar maior. Ou ao ponto que você, não, eu posso ampliar o meu negócio porque está indo bem. Então, eu vou ampliar mais 15%, 20%. Então, você só consegue fazer isso se você tiver os números na mão, né? Olha, eu programei crescer a minha receita em 10%, né? Eu cresci 30%, né? Então, eu estou com uma folga e vou investir em alguma coisa. Então, você faz isso o quê? Como é que você sabe que tem uma folga? Porque você mediu o que você gastou, né? Toda a questão de manutenção do teu negócio, né? E qual foi a sobra, a reserva, o lucro que você teve. Muito bem, Paulo, a gente está chegando ao final do nosso programa. A gente hoje falou sobre esse tema bastante complexo da evolutividade planejada. O livro está disponível no site do Shopcom, se você tiver interesse em adquirir a obra. Paulo, eu queria que você desse aí uma mensagem final para o pessoal que acompanha a gente. O que você deixaria, assim, sabe, de recado com relação à evolução pessoal de cada um de nós? Olha, eu tive pensando exatamente como que eu poderia sintetizar essa questão da escrita e a questão do planejamento.
a questão da escrita é um processo que ele vai amadurecendo aos poucos com a pessoa. Isso vai mexendo até o ponto que começa a incomodar. Né? Por que que eu ainda não escrevi um livro, um bilhete, alguma coisa assim? Né? Então, você vai ter que se analisar por que que você não produziu essa GESCOM. Né? E a questão do livro, né? Eu vou passar a minha experiência, que seria o seguinte. Para mim, esse livro já estava pronto. Eu sentei e fiz o índice dele do começo ao fim, que praticamente mudou 10% até o final. Né? Mas eu já tinha todo o livro estruturado na cabeça, então eu consegui fazer isso. Mas se eu não tivesse, como é que deveria ser feito? Eu deveria fazer o seguinte, pegar planejamento. O que é planejamento? E abrir em 50 itens. Né? Esses 50 itens eu vou abrir até aonde eu achar que eu tenho competência ou necessidade de abrir. A partir daí, você começa a ter uma noção bastante ampla do teu tema. Qual o tamanho do teu trabalho e por onde eu vou começar a pesquisar. Então, isso é importante. O que eu tenho que pesquisar, o que eu sei, o que eu domino, o que eu não domino. Aí, depois disso, é 99% trabalho, suor, né, e 1% inspiração, e deixo uma parte aí para os amparadores também. E muita energia dos amparadores, não é isso? Muita energia, muita energia. Até hoje eu sinto energia aqui. Ah, deixa eu só contar uma coisa. Eu estava fazendo um curso outro dia, e aí a pessoa que estava lá, a mãe, né? Então ela dizendo o seguinte, Paulo, eu tenho 2 filhos, sendo que o teu livro, e ele ainda tem 5 anos, é o preferido dele, ele não larga o teu livro. 5 anos de idade! 5 anos de idade, diz que não larga o livro. Máximo! Para mim, assim, foi assim, o maior elogio que eu tive até hoje, né? Caramba, parabéns! É o livro que ele gosta, é esse aqui, com 5 anos de idade. Pois, esse menino vai aprender a fazer o planejamento da vida dele rapidinho, não é isso, Paulo? Então, só isso já valeu todo o esforço. Já valeu. Olha, foi excelente hoje a entrevista. A gente esteve aqui com o Paulo Mello, conversando com a gente sobre evolutividade planejada. Paulo, agradecemos imensamente a sua participação aqui hoje. Agradecemos a você que nos acompanhou até agora. Né? Semana que vem tem mais livros, sempre a gente trazendo aqui novidades para vocês. Então, pessoal, até sexta-feira que vem e ótima semana aí do Dia Internacional do Livro. Até a semana que vem para você. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, que volta na próxima sexta, à 1h da tarde, aqui na RCI.